Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio. Quero desejar para vocês uma abençoada, uma feliz sexta-feira. É para todos vocês, para suas famílias. Vamos pedir nesse dia que todos os objetivos pensados para esse dia, eles se concretizem na vida de vocês, na vida da família de vocês. Nesse dia 15 de agosto, nós vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 até 12. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? E Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. E Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. A gente poderia começar a reflexão hoje, caros irmãos e irmãs, com o final do Evangelho. Quem puder entender, entenda. E ler o Evangelho de hoje, ele tem uma complexidade, para a gente entender bem. Certamente a gente deveria aqui, é claro, fazer uma reflexão também a partir do Antigo Testamento, assim por diante, o que levaria um bom tempo. De qualquer forma, eu queria pegar assim, o coração disso. Porque aqui nós temos hoje, nesse trecho do capítulo 19, o trecho do diálogo de Jesus com os fariseus sobre o matrimônio, o divórcio, o adultério. Em outras palavras, a gente pode dizer assim, já que estamos na Semana Nacional da Família, Jesus está refletindo sobre a família. A gente poderia iniciar a nossa reflexão se perguntando o seguinte: afinal de contas, qual é o sentido dessas leis ainda hoje, daquilo que se reflete no Evangelho, sobretudo do divórcio? Como incluir os casais de nova união na vida da igreja? Eles têm direito de receber a comunhão? Vale a pena casar-se? Enfim, eu digo que esse trecho ele suscita muitas interrogações, muitos questionamentos para a gente. Mas vamos lá. Veja, perguntado se o homem ele pode despedir, mandar embora a sua mulher por qualquer motivo, o que Jesus faz? Ele retoma as leis deuteronomistas, a legislação da religião judaica, para estabelecer um modo de vida capaz de estabelecer relações que permitam agir conforme as propostas do reino de Deus. Se vocês olharem lá em Deuteronômio, no capítulo 24, logo no início, lá vai estar escrito que Moisés permitiu a certidão de divórcio. Mas por quê? Por causa da dureza do coração dos antepassados. Diz o Evangelho, mas nem sempre foi assim. É bom que a gente também entenda, sempre na palavra de Deus, na Bíblia, enfim, o que é coração. O coração sempre significa razão. Portanto, a gente pode dizer assim, por causa da cabeça dura dos homens que não conseguem ter diálogo e amor para com as suas mulheres. Então Jesus ele relembra que no projeto de Deus, homens e mulheres se casam e assim devem permanecer. E ele acrescenta uma novidade a essa lei deuteronomista. Qual é a novidade? O divórcio ele é permitido somente em caso de adultério.
o Evangelho ele continua, e tem a reação dos discípulos. Eles ficam assustados com a resposta de Jesus. E meio que choramingo, dizendo assim, que se assim a situação do homem com a mulher, então não vale a pena casar-se. Mas por que eles têm essa reação? Eles têm a cabeça judaica, dos judeus. Então, como bons judeus, os discípulos entendiam que a mulher era um objeto de valor e que devia ser comprado e descartado, quando já não tinha mais serventia. Isso estava na cabeça dos discípulos. Agora, gente, à luz desse Evangelho, quer dizer, olhando para nós hoje, para as crises atuais vividas nas famílias, na relação homem e mulher, as novas formas de matrimônio, o acesso dos casais de nova união ao sacramento da Eucaristia. A gente, enquanto igreja, nós somos chamados a repensar o nosso modo de compreender a questão. A gente tem que se ancorar no Papa Francisco. Ele teve posturas de aberturas diante dessas questões. Ele parte de um princípio, e eu penso que esse é o caminho para a gente. E com isso, quando eu falo isso não é desmerecer, diminuir o sacramento do matrimônio. O Papa ele parte do princípio do acolhimento. Devem ser acolhidos e compreendidos com amor e misericórdia. A gente sabe, o que eu vou dizer aqui, isso serve para quem constitui família, o matrimônio, para quem vive em comunidade, na vida religiosa. Quer dizer, viver casado em comunidade não é algo fácil para ninguém. Implica relações, e nós somos, na essência, individualistas. E é muito interessante porque, não sei se vocês sabem, porque não por menos a origem da palavra cônjuge, sabe de onde que vem? Vem de canga. Vocês sabem o que é a canga? A canga é o instrumento usado para guiar os bois no trabalho. Os bois, a junta de bois fica lado a lado e é colocado a canga sobre o pescoço de ambos. Ou seja, um deve seguir o outro, caminhar juntos. Em outras palavras, a gente pode dizer assim, que viver casado é estar, usando essa mesma imagem da canga, é estar cangado, ou seja, é fazer um percurso juntos, com tudo que implica, com as dificuldades, mas com as alegrias que o sacramento do matrimônio traz. Então, nesse dia, e também já encerrando a Semana Nacional da Família, vale a gente refletir sobre esse Evangelho, sobre, vamos dizer assim, a vida matrimonial, a importância disso, o testemunho que deve ser dado no mundo de hoje, mas também sobre aquilo que o Papa Francisco nos coloca, da abertura, do acolhimento, da compreensão. Que Santo Antônio inspire a cada um de vocês de força, proteção, saúde, todo bem. Até amanhã, paz e bem.